ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart, mijn onbesproken vragen die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u neer. De beker in uw handen neem ik vol liefde aan. Uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. Deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade u deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg u met ontzag. Een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart, mijn onbesproken vragen die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u neer. De beker in uw handen neem ik vol liefde aan. Uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond. Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk. En ik proef de wijn, zo wordt uw liefde uitgestort. Wie meer dan u deelt ons bestaan, hoe diep ons leven ook zal gaan, begraven als het goede graan, bent u voor ons weer opgestaan. Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen. Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt. Ik smaak hoe goed u voor mij bent met al mijn zinnen. En zie ik uw liefde vonken in rode wijn. Nu geef ik u mijn leven, Heer, en wil ik leven tot u eer. U geeft zoveel, nog meer het meest. Eer aan de Vader, Zoon en Geest.
Breekbaar brood legt mij de woorden in de mond. Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk. En ik proef de wijn, zo wordt uw liefde uitgestort. Wie meer dan u deelt ons bestaan, hoe diep ons leven ook zal gaan, begraven als het goede graan, bent u voor ons weer opgestaan. Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen. Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt. Ik smaak hoe goed u voor mij bent met al mijn zinnen. En zie ik uw liefde vonken in rode wijn. Nu geef ik u mijn leven, Heer, en wil ik leven tot u eer. U geeft zoveel, nog meer het meest. Eer aan de Vader, Zoon en Geest.
Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond. Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk. En ik proef de wijn, zo wordt uw liefde uitgestort. Wie meer dan u deelt ons bestaan, hoe diep ons leven ook zal gaan, begraven als het goede graan, bent u voor ons weer opgestaan. Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen. Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt. Ik smaak hoe goed u voor mij bent met al mijn zinnen. En zie ik uw liefde vonken in rode wijn. Nu geef ik u mijn leven, Heer, en wil ik leven tot u eer. U geeft zoveel, nog meer het meest. Eer aan de Vader, Zoon en Geest. Nu geef ik u mijn leven, Heer, en wil ik leven tot u eer. U geeft zoveel, nog meer het meest. Eer aan de Vader, Zoon en Geest.
Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond. Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk. En ik proef de wijn, zo wordt uw liefde uitgestort. Wie meer dan u deelt ons bestaan, hoe diep ons leven ook zal gaan, begraven als het goede graan, bent u voor ons weer opgestaan. Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen. Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt. Ik smaak hoe goed u voor mij bent met al mijn zinnen. En zie ik uw liefde vonken in rode wijn. Nu geef ik u mijn leven, Heer. En wil ik leven tot u eer. U geeft zoveel, nog meer het meest. Eer aan de Vader, Zoon en Geest. Nu geef ik u mijn leven, Heer. En wil ik leven tot u eer. U geeft zoveel, nog meer het meest. Eer aan de Vader, Zoon en
Boa noite a todos. Bem-vindos aqui também para esta terceira aula. Para mim é uma honra poder estar aqui nesta casa de oração, que foi a minha casa por muito tempo, onde aprendi a cultuar a Deus, a louvar a Deus, conhecer a Deus, onde eu fiz minha profissão de fé. Primeira vez que participei da Santa Ceia foi aqui também. Então é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês nesta noite. Fico também feliz em rever vários irmãos e irmãs, ver que vocês estão também engajados na obra de Deus, envolvidos, testemunhando também do seu amor. Alegro-me também em saber que muitos estão participando conosco de forma online e espero que mesmo à distância a gente possa se sentir também juntos e aprender assim juntos da palavra de Deus. E principalmente crescer assim nesse conhecimento do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nessa noite nós vamos abordar o tema da Santa Ceia. Estamos falando sobre os meios de graça. Lembrando que essas aulas são realizadas pelo Instituto Reformado de Educação Teológica. E antes de iniciarmos, gostaria de iniciar com uma oração, pedindo a bênção, também a iluminação do Santo Espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia que passou, obrigado pelo trabalho que realizamos, obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado também por essa chuva que caiu e pedimos para que o Senhor continue também dando chuva em rica medida, principalmente para a nossa região, que sofre com seca, falta de água, incêndios, queimadas. Oramos, ó Deus, tenha compaixão de nós. E também nesta noite queremos pedir, ó Deus, ajude-nos a refletir sobre a importância da Santa Ceia para a nossa vida, para a vida da Tua Igreja, e permita que esse estudo nos ajude a ver o quanto precisamos das Tuas bênçãos. Aumenta em nós o desejo de nos congregarmos como cristãos e por meio da palavra, dos sacramentos, das orações, da adoração, das ofertas, sermos continuamente encorajados a continuar sendo luz e sal neste mundo. Preenche o nosso coração com o Teu Santo Espírito, ilumina as nossas mentes e corações. Por Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Hoje eu quero falar sobre a Santa Ceia, um assunto fundamental da fé. Alguns dizem que a teologia tem vários rios, várias ramificações, mas todos esses rios, eles desabam no oceano. E alguns dizem que a Santa Ceia é esse oceano, ou seja, todos os pontos se encontram aqui. Então, como pensamos sobre Deus, o Pai, sobre Jesus, Cristo, Filho de Deus, sobre o Espírito Santo, como ele trabalha, como pensamos também sobre a salvação, de que forma funciona essa questão da salvação, mas também a questão do futuro. A gente, como pastor, gosta de usar palavras bem rebuscadas, né? Então a gente fala da escatologia, daquilo que está por vir. E esse rio também deságua no mar da Santa Ceia. Isso mostra um pouquinho da dificuldade do assunto de hoje à noite. É fácil você se perder neste mar e é fácil você se perder nas informações. Por isso eu quero compartilhar algo mais pessoal de início e também compartilhar algumas coisas que nos ajudam a entrar dentro desse assunto. Essa questão da Santa Ceia, ela tem me intrigado muito. Isso porque existem muitas dúvidas com relação à Santa Ceia. Muitas percepções, muitas atitudes, pensamentos diferentes. Para alguns, a Santa Ceia é um momento assim de culto muito especial, culto de Santa Ceia, precioso. Mas para outros, não significa nada, ou muito pouco. Existem membros que anseiam participar da Santa Ceia. Outros, no entanto, fazem isso porque faz parte da liturgia, protocolo. Existem também aqueles, acho que todas as igrejas sofrem com isso,
aquelas pessoas que deixam de vir para o culto quando sabem que é culto de Santa Ceia. E existem também aquelas pessoas que, justamente por ser culto de Santa Ceia, vêm para a igreja. Temos também, às vezes, isso de forma não tão aberta assim, mas eu percebo isso no pastorado, sempre um sentimento também com a Santa Ceia. Sentimentos como esse: será que eu sou digno? Será que eu sou cristão o suficiente para poder participar? Um bom cristão? Será que eu estou mesmo arrependido dos meus pecados para poder participar da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando eu converso com jovens, daí eu estou falando do Catecismo de Profissão de Fé, a reação deles, de modo geral, é assim. Como eles olham para a Santa Ceia, é que é uma celebração bem rígida, onde a preocupação da igreja é muito com o ritual. Tudo tem que ser bem certinho, tudo bem organizadinho, liturgicamente correto. E onde as pessoas que participam, às vezes, demonstram pouca alegria. Às vezes eu coloco para o jovem: se você tivesse que escolher culto de Santa Ceia ou culto de louvor, em qual você participaria? Olha, essa enquete sempre dá o culto de louvor. E o culto de louvor sempre vence. Isso me faz perguntar: mas por quê? E essa pergunta eu me faço hoje à noite. Gostaria de envolvê-los nessa pergunta e vocês pensassem comigo: por que é assim? Por que a Santa Ceia, por vezes, não funciona no nosso meio, dentro das igrejas? Por que ela não é algo tão atraente assim? Se é que a gente pode usar essa palavra, mas tudo bem. Por que não desejamos tanto assim a Santa Ceia? Por que isso não evoca em nós um sentimento de profunda alegria? Então, ponto 2 aí é o que há de errado com a Santa Ceia. Quero ver algumas maneiras aqui, algumas formas. Tá? A primeira solução, ou tentativa de resposta a essa questão, é a seguinte: é que nós precisamos, pelo menos é o que eu ouço, né? Nós precisamos mudar a maneira como nós celebramos. A maneira tradicional de sentar ao redor da mesa não é mais viável. E, de fato, devido ao Covid, não é possível mais sentar ao redor da mesa e compartilhar o pão e o vinho, como era feito, por exemplo, na IR Carme Colônia, na IR Castrolanda, talvez em outras igrejas também. A questão aqui é que eu me faço, será que a forma de celebração nos bancos, em círculo, ao redor dos bancos, ou aquela de ir para frente, para o centro litúrgico, torna mesmo a Santa Ceia mais atraente? Será que isso muda mesmo? Em todo caso, ela torna o culto um pouquinho menos extenso. Para alguns, então, também menos maçante, principalmente quando você é jovem e não participa ainda. Isso também em igrejas onde você tem mesas, várias mesas, né? Então, várias celebrações à mesa, 4, 5. Então. Bom, segundo ponto é o uso das formas. Então, uma segunda forma para tentar deixar a Santa Ceia mais atraente é parar de usar as formas e fazer uma celebração mais livre, mais espontânea, menos formal. De fato, existem igrejas dentro da nossa denominação que praticam assim uma Santa Ceia mais livre. O que deve ser considerado como ponto de ponderação e avaliado pelos conselhos é se, de fato, nessas Santas Ceias livres, todos os pontos essenciais são explicados. Porque existe o risco, acho que todos os pastores têm isso, de a gente às vezes destacar as coisas que a gente acha mais bonito, mais precioso, e deixar as coisas que a gente às vezes tem mais dificuldade, e às vezes para nós menos interessante. Quando a gente olha para as formas, eu as defendo historicamente, tá? Então, o uso delas eu acho importante,
dentro do contexto histórico. Quando elas foram instituídas lá no século XVII, elas foram colocadas para a igreja, para o uso da igreja, justamente para evitar que os pastores ficassem enfatizando só aquilo que eles gostam, e para que o todo fosse destacado. E também para que isso veio mais com um movimento mais moderno, que não fosse apenas ensino, mas também adoração. Isso você pode ver nas nossas formas também. Tem a parte de ensino, mas tem também a parte de adoração. Uma terceira resposta para essa difícil pergunta. Como podemos deixar a Santa Ceia mais atraente? A terceira resposta é a frequência. Então, quantas vezes nós celebramos a Santa Ceia? Fiquei em várias igrejas da IR, não sei se na maioria ou não, mas em várias é celebrada 4, 5 ou 6 vezes por ano. Algumas igrejas também celebram a cada mês. Quando a gente celebra 4 ou 5 vezes, a gente acaba destacando esse lado especial da Santa Ceia, que eu acho bonito. E diante dessa prática, alguns entre nós questionam: será que isso está correto? Gente, quando a gente pensa sobre isso, é importante dizer assim, bem claro, que a Bíblia não afirma quantas vezes temos que celebrar. Nós não vamos encontrar nenhuma recomendação direta. Mesmo assim, encontramos algumas indicações. A primeira, vemos na primeira igreja. Ali nós lemos o relato que a primeira igreja compartilhava diariamente o pão em suas casas. E eles participavam juntos das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Atos 2, 46. O que acontece ali? Para aqueles primeiros cristãos, a Santa Ceia, ou o partilhar do pão, aquela refeição de amor, era uma coisa essencial do convívio, do culto diário a Deus. Não algo secundário, mas algo essencial. Será que isso não nos deve levar a refletir também? Será que para nós a celebração da Santa Ceia pode ser desprezada? Será que agimos bem quando nós celebramos apenas 4 a 5 vezes ou 12 vezes por ano? Não deveria ser todo domingo? Calvino era um defensor disso, né? De celebrar a Santa Ceia todo domingo. Bom, a minha opinião sobre isso. Eu acho simpático, tá? Essa sugestão de realizar mais celebrações. E, de fato, devemos nos questionar sobre a importância da ceia. Mas será que uma frequência maior, a cada mês ou a cada domingo, aumentaria a importância e a relevância da Santa Ceia? Será que isso muda a forma como nós olhamos para ela? Sugiro, então, cavarmos um pouco mais fundo. As próximas respostas a essa pergunta são com relação à maneira como celebramos, vamos dizer assim, as ênfases que nós damos. Um pouco mais teológico aqui, tá? Mas vamos cavar juntos. A primeira que eu coloco é a ênfase na consciência. Ou seja, naquilo que nós pensamos, tá? Quando eu dou aula de catecismo de profissão de fé, explico essa parte aqui da Santa Ceia, alguns jovens, ou um jovem uma vez me perguntou e disse: mas pastor, o que eu tenho que pensar quando participo da Santa Ceia? No que eu tenho que pensar? Eu achei tão bonita essa pergunta, porque ela revela muito que entre nós assim é tão comum, a gente está tão preocupado com o que a gente pensa, com o nosso raciocínio, com a nossa cabeça, com os nossos conceitos. Mas será que esse é o ponto? Será que a Santa Ceia não pode ser vista diferente, como ela é, em essência, uma refeição? Ou seja, uma ação, um participar, um compartilhar, o se envolver. Ou seja,
na hora de passar o pão, você olhar para o seu irmão. Na hora de você participar da Santa Ceia também, ver quem está ao seu redor, ao invés de ficar só você no seu mundinho. Historicamente, as igrejas reformadas, elas possuem uma semana de preparo. Pelo que eu entendi, vocês estão aqui em Arapoti numa semana de preparo. No culto foi dada atenção para isso, para a gente se preparar para a Santa Ceia. E é questionado a igreja, olhe, se autoexamine, olhe para você mesmo, como está a tua relação com Deus, com o teu próximo, o que você pode fazer? Você tem feito mesmo tudo o que está no teu alcance para viver em paz com todas as pessoas? Eu, no domingo que antecede, é feito isso, é dado essa ênfase. Antigamente era lido também, acho que em algumas igrejas ainda é lido aquela primeira parte da forma, que são aquelas 3 perguntas que são feitas do autoexame. É importante, é uma forma também de você refletir sobre isso, refletir sobre seus pecados, sobre seu desejo de ser perdoado em Cristo, sobre a questão do arrependimento. Então essas perguntas são feitas um domingo antes. Então não é com essas perguntas que a gente precisa ir para a Santa Ceia. Elas podem ser respondidas antes. E ao redor da mesa, nós podemos nos alegrar com a presença de Cristo. Receber dele o pão e o cálice, nos alegrar com a nossa salvação, nos alegrar com a comunhão que temos em Cristo com os irmãos e irmãs na fé. Vejam, Santa Ceia não é um exercício de reflexão, não é algo apenas da nossa mente. Todo o nosso ser participa. É isso que eu acho tão bonito da Santa Ceia. Você vê, você cheira. Acho que em muitas igrejas não tem mais o vinho, mas mesmo aquele suco de uva tem um cheirinho. Você toca, prova, ouve. Como o Senhor é bom. Tem um texto no Salmo 34, eu acho ele tão bonito. Eu já usei ele uma vez também para culto de Santa Ceia. Salmo 34, 8. É uma recomendação, um convite aqui. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Isso é ação, é buscar em Deus refúgio, é buscar nele o seu alimento. Tá, essa era a primeira ênfase. Segunda, a ênfase no arrependimento e no nascer de novo. No início da Reforma Protestante na Holanda, havia uma grande participação dos fiéis na Santa Ceia. Mas ali, por volta do século XVII, XVIII, isso mudou. O que aconteceu? As exigências para participar da Santa Ceia aumentaram. E a ênfase estava muito grande no arrependimento e no nascer de novo. Então, as pessoas tinham que ter total consciência disso. Às vezes era feito um apelo também para algo assim de revelação, mesmo no meio reformado, tá? A revelação de Deus e tal. Algo extraordinário. Em todo caso, o resultado era visível. Participava da Santa Ceia só o pastor e o presidente do conselho, talvez a esposa de ambos, 4 a 5 pessoas. E mais nada. Está bem claro que eu não quero voltar para essa época. E nem precisamos voltar para isso. Porém, o que eu quero destacar aqui é que alguns membros ainda sentem isso. Talvez não pela tradição, mas algo parecido com isso. Às vezes isso é alimentado também por alguns sentimentos, por algumas influências, correntes teológicas. No âmbito pastoral, eu converso com pessoas que se sentem assim mesmo,
não dignas. Não dignas. Às vezes deixam de participar da Santa Ceia por anos, porque não se consideram dignas de participar. Às vezes participam, mas mesmo participando também não se julgam dignas, ficam com isso para si, sofrem com isso. Às vezes porque tem um pecado que os irrita também, mas eles não conseguem se afastar dele. Isso precisa ser cuidado com muito carinho pelos conselhos. E a gente precisa ter um olhar para essas pessoas que lutam contra os seus pecados. Por isso, a pergunta, como estamos convidando os nossos membros? Como o Conselho avalia também a participação? É muito importante o Conselho se envolver nisso. Eu cobrava sempre em Carambeí, era por tradição fazer lá a lista, lá, Castrolana também, de presença, os pastores saber quem está participando, quem não. Não que a gente vá correr atrás dos membros diretamente, mas pelo menos para você saber o que está acontecendo. Quem está participando, quem não. Isso pode ser muito útil para o conselho. Mas também, se essas listas não funcionarem, paciência. Tá? Mas perguntem. Sejam abertos com os membros, entre vocês, como igreja, como é que está a participação na Santa Ceia. E compartilhem também as experiências que vocês têm com a Santa Ceia. O que isso traz de benefício? Qual a tua experiência com isso? Ou qual que é a tua dificuldade com a Santa Ceia? A terceira ênfase. A ênfase no pecado e culpa ou sofrimento e morte. Será que a dificuldade que sentimos de verdadeiramente celebrar a Santa Ceia não está na ênfase excessiva no pecado e culpa durante a celebração? Pega, por exemplo, as palavras da forma que eu uso para partir o pão. Quando parto o pão, eu digo o pão que nós partimos, o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo, tomai, comei, recordai e crede que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado como plena expiação por todos os nossos pecados. Essa aqui é a parte da expiação, eu não vou entrar nesse assunto, mas apenas falar que é a parte essencial da Santa Ceia. Tá? E não estou questionando esse aspecto. O que eu questiono é essa ênfase, às vezes, que a gente dá sem querer. Uma ênfase excessiva, ou interpretada de forma excessiva, tá? Nesses pontos. Eu acho que daí a gente esquece de alguns aspectos. Quando a gente fala da Santa Ceia, a gente tem que lembrar que ela é um mar, né? Então, quando a gente destaca uma onda, a gente esqueceu do resto. Temos que destacar o todo. E como é difícil, porque nos faltam palavras. Por isso que a Santa Ceia é uma ação. Mas tudo bem. A Santa Ceia, ela aponta para o presente. Ali nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. E temos essa comunhão por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é um dom que Deus nos dá. E essa fé, ela é trabalhada pelo Espírito Santo. Então, a Trindade está envolvida ali. O amor de Deus, o sacrifício de Cristo e a ação do Espírito Santo. E a Santa Ceia também aponta para o futuro, o novo céu e a nova terra. Então, ela está cheia de esperança, de alegria. Então, voltando para a questão, sem sombra de dúvida deve existir, assim, vários questionamentos a respeito dessa questão do peso, às vezes, que é dado, tá? Mas vejam também o todo. Sim, o sacrifício de Cristo, mas também mais que isso. Bom, existem vários outros fatores, tá, que contribuem para a depreciação da importância da Santa Ceia no nosso meio. E por hora, acho que essa lista aí é suficiente. E espero que essa minha linha de pensamento aqui no início tenha ficado claro, tá? A gente começou com algumas maneiras de celebrar a Santa Ceia, a forma, a frequência, e agora acabamos mais fundo falando sobre as ênfases, tá? Que às vezes a
gente dá muita ênfase na consciência, depois na questão do arrependimento e culpa, e chegamos também na questão do pecado. Bom, tudo isso nos leva aqui a perguntar, por que a gente então celebra a Santa Ceia? Esse é o terceiro ponto que eu quero apresentar. Se eu lhes perguntasse, por que você celebra a Santa Ceia? Talvez a nossa resposta seria a resposta mais clássica que a gente possa dar, né? A Santa Ceia reforça a nossa fé, é uma confirmação daquilo que nós cremos. Duas coisas aqui, né? Ela reforça, ela confirma, ela é uma ilustração, é uma imagem, né? Nós temos a pregação, que são várias palavras, aqui também eu uso várias palavras, mas a Santa Ceia é um gesto, é uma refeição, é algo que aponta para algo muito maior. Bom, o reformador João Calvino, ele foi alguém que defendeu muito essa ideia e a destacou. Tá? Segundo ele, nós não somente precisamos ouvir o Evangelho, mas nós também precisamos vê-lo. Nós precisamos ver o Evangelho, dizia ele assim. Ver aquele pão que está sendo quebrado, ver o sangue que está sendo derramado. Nós precisamos, de certa forma, também tocar. E quando deixamos de fazer isso, a nossa fé tende a enfraquecer. Deixa eu trabalhar um conceito teológico aqui e ajudar vocês a entender isso. Primeiro eu vou colocar uma questão errada, depois eu vou colocar certa. Tá? Então, olhando para esse lado, a gente pode pensar assim erroneamente, que a Santa Ceia e o batismo nada mais são do que uma concessão. Explico isso. A concessão ela está descrita, por exemplo, no artigo 33 da Confissão Belga. Tá? E essa concessão ela resume nisso, que Deus, vendo a nossa pouca compreensão e a nossa fraqueza, Ele leva em conta isso e por isso nos deu os sacramentos. Então, por causa da nossa pouca fé, nós temos os sacramentos. Ou a gente podia pensar, então, numa situação ideal, os sacramentos não seriam necessários. Basta ter fé. Essa ideia de uma concessão, então, não responde à pergunta por que celebramos a Santa Ceia. Porque se a Santa Ceia fosse apenas uma concessão, poderíamos pensar em outras formas para enfatizar e explicar ou para enfatizar e exemplificar a nossa salvação e a nossa alegria em Cristo. Como, por exemplo, o culto de adoração. Aí substituímos, fazemos o culto de adoração em vez da Santa Ceia. Para os jovens, resolveria, porque para eles é muito mais festiva, muito mais alegre. Agora, o ponto é que não se trata de uma concessão. Quando o Calvino, quando a Confissão Belga falam a respeito dessa questão, eles, na verdade, falam de uma questão assim de intencionalidade. Ou seja, Deus quer isso para nós. Vê que isso é importantíssimo para nós. Que é essencial. Essencial. Então, Ele oferece a sua graça de diversas maneiras, por meio da pregação, por meio do batismo, por meio da Santa Ceia. E Ele oferece de forma especial a Santa Ceia para nós, porque Ele sabe que a gente precisa disso. A gente foi formado assim. Agostinho tem uma frase bem bonita, né? Deus nos formou inclinado para Deus. E inquieto é o nosso coração até que encontre paz em Deus. Então, Deus nos formou, e Ele nos formou com todos os sentidos. Com a visão, com o olfato, com o paladar, com a audição, com o tato. E todo o nosso ser todo precisa participar dessa comunhão com Jesus Cristo. E experimentar ali o amor de Deus e a sua graça.
Vejam, essa graça, então, ela é igual, mas apresentada de forma diferente. Ela é igual na pregação, ela é igual no batismo, ela é igual na Santa Ceia. Mas apresentada de maneiras diferentes. E aqui eu quero destacar um pouco a confissão belga, fazer alguns citados dela, explicando melhor o que é, então, o batismo como meio de graça. Então, no artigo 33, nós lemos assim, enfatizando aqui a Santa Ceia, tá? Ele é bem claro. Ele diz assim, os sinais do pão e do vinho não são vazios, mas são sinais e selos de uma coisa interior e invisível. E através desses sinais, Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. E ele continua. Pela fé, isso em outro artigo, no artigo 35. Pela fé, veja que expressão linda aqui. Pela fé, que é a mão e a boca da nossa alma. Fé como boca e mão da nossa alma. Nós recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, o nosso único Salvador. A forma pela qual tomamos o corpo e o sangue de Cristo não é pela boca, mas espiritualmente pela fé. Ou seja, ele começa com algo e depois termina da mesma forma, enfatizando. E continuando, é certo e indubitável que Jesus Cristo não nos ordenou seus sacramentos à toa. Assim, ele opera em nós tudo quanto ele põe diante dos nossos olhos, através desses sinais sagrados. Embora a maneira pela qual isso acontece ultrapasse o nosso entendimento e seja insondável para nós, bem como a ação do Espírito Santo é oculto e insondável. Artigo 35 da Confissão belga. Quero ilustrar isso com algumas questões práticas. Santa Ceia, ela não pode ser substituída. Não pode. Ela é insubstituível. Ela foi instituída por Jesus Cristo. E é a forma como Deus quer apresentar a nós a salvação. E ela deve ser celebrada com fé. A fé não como algo que eu vou fazer agora, mas a fé como aquele dom precioso de Deus que Ele nos concedeu. Ou seja, a Santa Ceia ela não traz benefícios de forma automática ou mágica. Esse é um lado. Não há nada de automatismo aqui. O outro lado, e eu acho que isso nas igrejas reformadas a gente tem que talvez enfatizar um pouco mais, é que ela não é apenas algo simbólico. Ela é um meio de graça. Os sinais não são vazios. Ali acontece algo que a gente não consegue entender, mas a gente vê, a gente adora, a gente agradece, e a gente louva a Deus por isso. E por meio dessa Santa Ceia que Jesus instituiu, a nossa fé é alimentada, é preservada, pelo menos essa é a forma clássica. O Dr. Af van der Beek, ele vai mais longe, ele diz assim, por meio da Santa Ceia a nossa fé também cresce, é desenvolvida. Ele resume isso assim, falando que a Santa Ceia é o coração da vida cristã. Recordamos a morte de Cristo, celebramos a vitória sobre a morte, a vida eterna, e por meio da palavra e do sacramento vimos e aprendemos qual é o sentido da nossa vida, a sua origem, o seu propósito, ou seja, o glorificar a Deus. Eu sei que existem mais motivos para celebrarmos a Santa Ceia, tá? Fora essas que foram levantadas aqui. Quero então, para concluir esta
parte e fazer uma abordagem mais ampla da Santa Ceia, olhando agora para algumas passagens do Novo Testamento. E olhar assim para o significado da Santa Ceia. Quero começar então com as refeições com Jesus, o presente. Quando a gente lê o Novo Testamento e observa a vida de Jesus, a gente vê como é frequente as refeições, como são frequentes os momentos que Jesus tem, assim, esse compartilhar do pão com as pessoas. A gente pode pensar na multiplicação dos pães, narradas 2 vezes em Marcos, né? A visita também de Jesus à casa de Zaqueu, também nas diversas parábolas, onde o comer junto ocupa um espaço central, entre elas a parábola do grande banquete, em Lucas 14. Mesmo após a Páscoa, lemos repetidamente que Jesus aparece aos seus discípulos e come com eles. Esse comer de Jesus continua mesmo após a sua ressurreição. Quando se trata, então, do sacramento, o cear, comer juntos, você não pode separar, então, isso de todas as outras vezes que Jesus comia com as pessoas. Foi isso também que os primeiros cristãos fizeram. Eles celebraram a ceia do Senhor em conjunto com as refeições regulares que também compartilhavam. Então, a refeição e o sacramento juntos. Portanto, quando Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia, ele não está criando algo totalmente novo aqui, mas sim algo que está intimamente ligado com outros momentos do seu ministério. Ele se reúne com seus amigos para realmente compartilhar com eles. Compartilhar algo muito importante. Compartilhar a sua vida. Jesus participa das refeições. Jesus tem refeições com pessoas. Essa é a ideia que eu estou colocando aqui. E agora eu quero levar vocês para uma discussão. A discussão lá do passado, da Reforma. O que dividiu as igrejas era como Jesus estava presente na Santa Ceia. Como é? Os católicos dizem de um jeito, os luteranos de outro, os reformados de outro, e os zwinglianos ainda outra forma. Eu queria descansar um pouco essa discussão, deixá-la um pouco descansando aí, porque eu acho que essa pergunta não é tão relevante para nós hoje. Justifico. Eu acho que a pergunta não é mais como nós vemos a presença ou não de Cristo. A pergunta está mais embaixo. A pergunta hoje que a gente tem que se fazer é: Jesus está mesmo presente na Santa Ceia? Porque é isso que os nossos membros estão questionando. Jesus está mesmo presente? Ele está mesmo? A gente sofre daquilo que na teologia a gente fala assim de perda de transcendência, como se o céu tivesse fechado e a gente só tem essa vida aqui. E isso no nosso mundo científico, tecnológico, isso apenas cresce. Deus parece estar distante. E diante disso, é importante destacar que celebrar a ceia do Senhor é sentar-se à mesa com o Mestre, com Jesus Cristo. Quando eu falo aquelas frases, né? Bem-vindo à mesa, ouvinde, porque tudo está preparado. Na verdade, eu falo isso, mas eu sei que quem fala isso de verdade é Cristo. Ele nos convida à mesa. Ele diz que tudo está preparado. Ele é o anfitrião à mesa.
Então vamos parar um pouco com essa pergunta do como e pensar se Jesus está mesmo presente. E eu acho que isso muda muito a forma como nós celebramos, se temos isso claro, que Ele está presente. O segundo ponto aqui é a cruz e a ressurreição, apontando então para o passado. Ao mesmo tempo, a ceia é mais do que apenas uma refeição. É sim uma parte essencial da ceia, mas ela é mais do que isso. Ela também é uma refeição simbólica. Explico. Jesus instituiu o sacramento. Isso lá em Marcos 14, eu estou usando como referência, dos versículos 12 a 26. Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia na noite em que ele foi traído. Ele instituiu a Santa Ceia na noite da Páscoa judaica. Aqui nós vemos duas coisas. De certa forma, uma ruptura, mas também uma continuidade. Ele não rompe totalmente com o Antigo Testamento, mas há uma continuidade ali, uma linha. Então, em vez do ritual padrão, ele escolhe outras palavras. Jesus não diz assim, este é o cálice da redenção, mas ele diz, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Marcos 14, 24. Essa festa tão importante para os judeus, ainda hoje é. Festa tão importante. Jesus dá um novo significado. É como se aquilo que a Páscoa judaica apontava agora está mais claro, mais nítido em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado uma única só vez. E o seu corpo foi oferecido, o seu sangue foi derramado. E é por meio dele, de Jesus Cristo, que somos libertos da condenação que o pecado traz. Veja, fazer isso, Jesus muda o conteúdo do ritual, porque agora não se trata mais do êxodo do Egito. A Santa Ceia agora fala de um novo êxodo. O êxodo da escravidão, do pecado e da culpa. Nós somos libertos da escravidão do pecado, do peso da culpa. Portanto, de fato, o pecado e a culpa têm o seu lugar, o seu espaço na ceia do Senhor. Assim também o sofrimento e a morte. Aquelas marcas da cruz permanecem em Cristo. Tomé as pôde ver. Não sei se ele tocou também ou não, o texto não diz. Mas elas estão lá. Para nos recordar que o sofrimento é visto por Deus também. O nosso sofrimento é visto por Deus também. Ele sofreu para nos salvar. Contudo, ainda precisamos olhar mais fundo. Como devemos realizar a Santa Ceia do Senhor? Paulo coloca dessa forma, apelando para uma palavra do próprio Jesus. Ele diz assim, lá em 1 Coríntios 11, 24. Façam isso em memória de mim. Ou, façam isso sempre, isso quer dizer, repetidamente, em memória de mim. Eu não sei como é que vocês interpretam isso. Quando eu leio isso com os jovens de catecismo, eles automaticamente pensam que a Santa Ceia, então, é uma celebração em memória. Em memória. Jesus Cristo subiu ao céu e tal, mas a gente pode lembrá-lo aqui no sacramento, lembrar da sua morte, recordar. O Novo Testamento não diz isso. Jesus não está ausente. Ele está presente como o Senhor ressurreto. E assim, Ele também está presente à mesa.
Celebrar a ceia do Senhor, portanto, não é apenas recordar cruz e sofrimento, culpa e pecado, mas celebrar a Santa Ceia do Senhor é também comer e beber juntos com o Senhor ressuscitado, que nos permite compartilhar seu perdão, sua reconciliação com Deus. Acho tão significativo o que Jesus disse na cruz: está consumado. Está consumado. E é isso que nós celebramos na Santa Ceia. Terceiro ponto, as bodas do Cordeiro, apontando para o futuro. A Santa Ceia do Senhor no Novo Testamento é ainda mais do que isso. Ao redor da mesa de Cristo também clamamos junto com a igreja de todos os tempos e todos os lugares. E a gente clama uma palavra só: Maranata. Palavra aramaica que significa vem, Senhor, ou nosso Senhor, vem. Vejam que na tradução essa expressão é tanto uma exclamação assim, afirmando, Jesus se faz presente na Santa Ceia, uma afirmação então, como uma oração, suplicando o seu retorno. No Novo Testamento isso é frequentemente expresso com a imagem da noiva adornada que espera a chegada do noivo. E não por coincidência, no Apocalipse é usada a expressão o banquete das bodas do Cordeiro. Santa Ceia aponta para esta grande festa. O casamento era uma grande festa no mundo oriental. As famílias celebravam juntos dias, comendo, bebendo, estavam felizes. As celebrações sacramentais da igreja primitiva eram um aperitivo, um antegozo disso, dessa grande celebração das bodas do Cordeiro. Também não é por acaso que Lucas narra que a primeira igreja partiu o pão com alegria. Alegria. É uma festa porque Ele está conosco. Mas a festa que vem, e eu acho que isso a gente tem que lembrar na Santa Ceia também, por mais bonito, por mais alegre e festivo que seja a Santa Ceia, a festa que vem é muito mais bonita. A ceia do Senhor é de fato um antegozo, um aperitivo do futuro de Deus. E ao participar da ceia de Cristo, você já pode provar como será no futuro. Mesmo nesse mundo corrompido e degenerado, podemos provar e degustar do futuro de Deus, do seu reino. Olhando assim, a Santa Ceia deixa de ser apenas um meio para ser também uma ilustração do propósito de Deus conosco. Deus quer ter comunhão com você e também comigo. Ele quer que pecadores sentem junto à sua mesa. Ele quer que juntos, como igreja, como corpo de Cristo, como participar da mesa, testemunhemos que somos pecadores e indignos, mas que cremos que Deus, em Cristo Jesus, pode nos salvar e que Ele irá nos restaurar. E quando eu falo restaurar, é restaurar mesmo. Restaurar as coisas mais difíceis que estão, às vezes, em nós, nossa personalidade, tudo aquilo que foi afetado pela queda do ser humano no pecado, as nossas inclinações para o mal, também libertar a criação que hoje geme. Nesse sentido, a Santa Ceia é um aperitivo. Você já pode provar um pouco. É como uma luz que vem de Deus para nós. E com essa luz de Deus que vem para nós, nós aprendemos muito a compartilhar a nossa vida com Ele, a compartilhar a nossa vida um com o outro, e a testemunhar também de que em Cristo há salvação. Quero concluir. A Santa Ceia é uma
dádiva de Deus. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para a Santa Ceia dessa forma, como um presente para a igreja. Domingo vocês vão receber um presente de Deus. Infelizmente nem todos veem a Santa Ceia dessa forma. E a minha preocupação está justamente com os jovens, com os adultos que fizeram a sua pública profissão de fé e não participam, ou quando participam, parece que é apenas aquele automático, faz parte do todo, do protocolo da igreja. E eu queria convidar os conselhos, as igrejas, a pensarem o que nós podemos fazer. Eu dei aqui um pontapé inicial, vamos dizer assim, e questionei a questão das formas, a frequência, as ênfases, mas também mostrei que nós temos que cavar mais fundo e olhar o que está por trás. Porque criar uma nova forma, se é que a gente pode criar uma nova forma de fazer com que a Santa Ceia seja experimentada de forma diferente, é uma coisa que é muito difícil. Isso porque o sacramento não é um ritual humano, algo divino aqui. Ela é carregada e sustentada pelo Espírito Santo. Logo, para mim está bem claro, não se trata de algumas mudanças. Com isso a gente não vai fazer muito efeito. Mais livre, mais vezes e tal. Para mim a questão está, Cristo está mesmo presente. Eu tenho essa consciência que Cristo está mesmo me convidando. Cristo, que é o meu Salvador, o meu tudo, que deu a sua vida por mim. Santa Ceia não é um extra. Na Santa Ceia, o passado, o presente e o futuro de Deus se abrem e se tornam visíveis aos nossos olhos. O coração de Deus, cheio de amizade. Os salmistas falam de misericórdia, comunhão. A palavra hebraica é chesed. Então, esse coração de Deus, cheio de amizade, cheio de amor, se abre para você e para mim. A todos os pobres pecadores que buscam nele perdão, paz e comunhão. Isso nós ouvimos na pregação, isso nós vemos na Santa Ceia, isso nós vemos também no batismo. Mas na ceia do Senhor, Ele nos chama para participar à sua mesa. E participar de forma total, com todos os sentidos. E compartilhar ali o pão e o vinho com Ele. Ele quer compartilhar a sua vida conosco, mas Ele quer também que você compartilhe a sua vida com Ele. Ali ao redor da mesa nós somos alimentados pela fé, por meio do corpo e do sangue de Cristo. Ali a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança crescem e se aprofundam cada vez mais. É na mesa que os nossos anseios são saciados. O autor cristão, no hino 205, ele termina ali o cântico dizendo assim, e eu termino também a palestra com essas palavras. Por esta ceia, ó Redentor, alegres te louvamos. Defende-a sempre do furor do mundo que enfrentamos. Teu corpo e sangue aqui nos deem consolo quando a morte vem. Louvor a ti cantamos. Convido vocês que estão aqui, os que estão assistindo também, para nos voltarmos novamente para Deus em gratidão. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor revelado a nós em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por nos teres feitos assim, inclinados para ti, desejosos de ti. E dá que possamos, por meio da palavra e dos sacramentos, na comunhão do Espírito Santo, ter este encontro verdadeiro com Jesus Cristo, o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Dá, Senhor, a tua igreja que
te busca essa bênção constantemente. E que isso faça a nossa fé crescer, se desenvolver, para que mais e mais pessoas também possam te conhecer. E junto conosco também desfrutar desta riqueza que o Senhor nos concede pelos meios da graça. Santo Deus, te agradecemos porque o Senhor se empenha tanto em nos salvar e nos trazer para perto de Ti. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós nos afastamos de Ti. Traga-nos de volta. Também esteja com a igreja, em especial aqui de Arapoti, que nos acolhe. Também oramos, ó Deus, para que quando forem celebrar a Santa Ceia nesse domingo, possam recordar, possam celebrar, possam desfrutar desta companhia, dessa presença maravilhosa de Cristo, que quer estar conosco à mesa, que quer estar conosco todos os dias da nossa vida, até o fim dos tempos. E assim te louvamos, ó Deus, e colocamos também diante de Ti os nossos anseios, as nossas questões, pedimos a Tua bênção. E tudo isso nós fazemos em nome de Cristo. Amém. Não sei como os outros palestrantes estavam encerrando, eu não planejei nada em especial, apenas queria que vocês levassem então uma pergunta